Um milionário para em choque ao ver um menino de rua lavando seu carro e cantando uma antiga canção de ninar, a mesma que sua falecida companheira cantava para o filho que desapareceu anos atrás. A voz do garoto rasga o passado e o leva a uma descoberta devastadora. Se inscreva em nosso canal para não perder mais histórias emocionantes como esta e deixe o seu curtir no vídeo para continuar assistindo. A chuva batia pesada sobre os carros parados no sinal da Avenida Rebouças. Gotas grossas estouravam no vidro como pequenos socos d'água. Dentro de uma SUV preta, impecável e silenciosa, Renato Carvalho mantinha os olhos fixos no semáforo vermelho, mas a cabeça estava a quilômetros dali. Seu terno molhado no ombro denunciava a caminhada apressada que fizera até o estacionamento do hotel. O celular vibrava com insistência no banco do passageiro, mas ele o ignorava. Foi então que apareceu. Um menino magro, encharcado da cabeça aos pés, surgiu entre os carros. Trazia consigo um rodo improvisado e uma flanela encardida. Não pedia, apenas começava a limpar os para-brisas, como quem executa uma missão silenciosa. Quando chegou à frente da SUV, hesitou por um segundo. Talvez pela imponência do carro, mas decidiu seguir, e então começou a cantar. Renato não entendeu de imediato. O som era abafado pela chuva e pelos pingos que tamborilavam no teto do carro. Mas quando o menino se aproximou mais da lateral do vidro, a melodia tomou forma. Uma canção antiga, doce, familiar. A voz era frágil, quase quebrada, mas afinada. E aquela melodia? Não podia ser. A garganta de Renato travou. Os olhos se arregalaram. O tempo pareceu dobrar sobre si mesmo. Aquele era o mesmo canto que Valéria usava para ninar Isaac todas as noites, quando ainda viviam juntos, no pequeno apartamento da Rua Cardoso de Almeida. A melodia tinha pausas específicas. Um sussurro no refrão. O menino a entoava como se tivesse sido gravada em sua alma. Renato se inclinou, quase colando o rosto no vidro. As lágrimas começaram a brotar antes mesmo de ele perceber. Um choro silencioso, bruto, cheio de uma dor que estava adormecida havia mais de uma década. Valéria havia morrido. Isaac havia sumido com ela. Nada mais restava, até agora. O semáforo ficou verde. O carro atrás buzinou. Renato não reagiu. O menino terminou o serviço, fez um gesto automático de agradecimento e começou a se afastar. "Espera!" Renato gritou, abrindo a porta no meio da avenida, ignorando completamente o trânsito. Um caminhoneiro esbravejou algo ao passar, mas ele não ouviu. Correu atrás do menino, os sapatos escorregando no asfalto molhado, o coração batendo tão alto que ofuscava o barulho da cidade. "Espera! Menino, qual é o seu nome?" O garoto olhou para trás, assustado. Fez menção de correr, mas algo na voz de Renato, ou talvez no desespero do olhar, o fez parar. "Lucas, senhor. Eu me chamo Lucas." E então saiu correndo, sumindo entre os guarda-chuvas e a fumaça dos ônibus. Renato ficou parado no meio da rua, a chuva encharcando o paletó caro, o cabelo grudado na testa, os olhos arregalados. Lucas, aquele menino, aquela voz, aquela música. Precisava saber quem ele era. Precisava encontrar Valéria, ou o que havia restado dela. Precisava saber se o destino estava brincando com ele, ou se estava finalmente lhe dando uma segunda chance. O tráfego retomou o ritmo. Renato voltou lentamente para o carro, como quem retorna de um sonho mal explicado. Ligou o motor. Estava trêmulo. A mente rodava em espiral. Valéria, Isaac, Lucas. 3 nomes que agora soavam como cordas do mesmo instrumento, e ele não fazia ideia de que som saía deles. Naquela noite, ele não voltou para casa. Dirigiu sem rumo, passando pelas ruas da Zona Oeste como se procurasse algo que não sabia nomear. Na última esquina de Perdizes, estacionou em frente a um bar fechado e deixou-se ficar ali, estático, escutando em loop a melodia que agora martelava em sua cabeça. Era a canção de ninar.
a mesma. Cada nota era um prego no peito. Como aquele menino sabia? Por que a voz dele se parecia tanto com a do filho? Ele puxou uma caixa antiga do porta-luvas. Dentro, cartas amareladas, fotografias meio apagadas, um bonequinho de pano que Valéria havia costurado à mão para Isaac quando ele tinha apenas 2 anos. Renato não sabia por que ainda carregava aquilo no carro. Era um ato inconsciente, um lembrete de que ainda respirava. Abriu uma carta. Nunca a tinha lido. Renato, eu tentei, eu juro que tentei. Mas você sumiu e eu não sabia mais a quem recorrer. Nosso filho pergunta por você todas as noites. Ele canta aquela música, lembra? A que eu fazia você repetir comigo, só para ele dormir sorrindo. Não me ignore. Se algum dia encontrar isso, volte. Por ele. As mãos de Renato tremiam. O envelope trazia o carimbo de uma vila na Zona Norte. Endereço que ele nunca reconhecera, nunca respondera. Uma buzina atrás o despertou de novo. Mas agora, algo era diferente. A mente estava focada. Os olhos fixos no vazio com determinação. Lucas. Ele precisava achar Lucas. Não era coincidência. Era destino. E ele não ia perdê-lo 2 vezes. O apartamento de cobertura no bairro Higienópolis era silencioso demais para alguém com a cabeça em ebulição. Renato Carvalho girou a chave, empurrou a porta e entrou sem acender a luz. Os sapatos deixaram rastros úmidos pelo mármore branco e o som dos próprios passos soava deslocado naquele espaço impecável, feito para impressionar, não para acolher. Ele largou a pasta sobre a poltrona de couro e seguiu direto para o escritório. A chuva ainda caía, agora mais fina, e se arrastava nos vidros altos como se também hesitasse em ir embora. Renato parou diante da estante de livros, os dedos passando lentamente pelas lombadas, nenhuma das quais ele lia há anos. Atrás dos volumes da parte inferior, quase oculto pela sombra, havia um compartimento. Um pequeno cofre embutido. Digitou a senha, hesitou, respirou fundo. A porta se abriu com um estalo seco. Lá dentro estava a caixa, de madeira escura, com o verniz lascado nas bordas e um cheiro leve de baú antigo. Aquela caixa fora um presente de Valéria, ainda no início do relacionamento. Para guardarmos memórias, não mágoas. Ela dissera com um sorriso, muito antes das coisas desandarem. Renato nunca teve coragem de jogá-la fora, mas também não a abria há mais de 8 anos. Era como se tocá-la fosse despertar um monstro que ele vinha tentando enterrar em silêncio. Carregou a caixa com cuidado até a mesa de trabalho. Sentou-se devagar, como se estivesse diante de um confessionário. Abriu a tampa. Fotos, cartas, pequenos recortes de jornais com anotações de Valéria nas margens. Um desenho infantil com o nome Isaac, rabiscado com lápis de cor azul. Renato respirou fundo, os olhos úmidos, o estômago apertado. Pegou uma das cartas e começou a ler. Oi, meu amor. Não sei se você ainda me chama assim. Aqui está tudo difícil. O Isaac pergunta de você quase todos os dias. Eu invento desculpas. Digo que está viajando, que trabalha demais, mas ele sente a sua ausência, ele sente falta da sua voz na hora da música, ainda canta sozinho e pede que eu cante com ele. Sinto tanto a sua falta. Renato apertou os olhos, tentando conter o choro. Aquela carta ele já conhecia, já a lera e relera nas noites de insônia. Mas o que o deixava inquieto era a certeza de que havia mais. Algo ali dentro lhe chamava. Vasculhou com mais atenção e então viu. Um envelope amassado, enfiado entre a lateral da caixa e a tampa, como se tivesse escorregado por acidente e se escondido do mundo. O papel estava manchado, as bordas começando a desintegrar. Ele o pegou com mãos trêmulas, puxando devagar, quase temendo o conteúdo. Era uma carta, nunca aberta. Renato, eu tentei. Eu juro que tentei. A mesma frase que ele tinha lido, apenas fragmentada, durante a madrugada anterior. Mas agora
em sua forma original. Aquela era a carta. A que Valéria escrevera em algum momento crítico. A que por alguma razão nunca chegara até ele, ou que ele nunca tivera coragem de procurar. Você sumiu e eu não sabia mais a quem recorrer. Nosso filho pergunta por você todas as noites. Ele canta aquela música, lembra? A que eu fazia você repetir comigo só para ele dormir sorrindo. Não me ignore. Se algum dia encontrar isso, volte por ele. Havia uma data. Novembro de 8 anos atrás. Endereço: uma vila na Zona Norte, bairro Vila Medeiros. Renato franziu o senho. Não se lembrava de ter recebido nada daquele lugar. Talvez tivesse sido entregue no hotel ou redirecionado por algum erro. Ou talvez ele simplesmente nunca abrira aquela maldita caixa depois do rompimento. Evitava, escondia, era mais fácil assim até agora. As palavras de Valéria ardiam como o álcool em ferida aberta. Não me ignore, mas ele ignorou. Ou melhor, ele se escondeu. Depois da separação, quando Valéria saiu levando o filho, tudo o que ele fez foi enterrar a dor em trabalho, eventos, relações rasas. Achava que estava certo, que era ela quem complicava tudo, que ele não merecia mais desgaste emocional. Mas agora, diante daquele papel, tudo parecia cruelmente claro. Ele não fora apenas ausente, fora omisso. O silêncio dele foi a condenação final de uma mulher que ainda acreditava que ele podia voltar. E se tivesse lido aquela carta na época? E se tivesse procurado? E se Isaac, ou Lucas, ou seja lá quem fosse, ainda estivesse esperando? Renato apertou os olhos, segurando o choro com os punhos cerrados contra a boca. Um soluço escapou. Um só. Mas foi o suficiente para afundá-lo em uma vergonha que há muito tempo não sentia. Levantou-se da cadeira num rompante, puxou o envelope, olhou o endereço novamente e pegou o celular. Digitou no aplicativo de mapas. A localização apareceu. 30 minutos de distância. O relógio na parede marcava 2 da manhã, mas ele não dormiu. Sentou-se no chão do escritório, cercado pelos papéis espalhados, fotos desbotadas, lembranças que agora pareciam gritar. Vasculhou mentalmente cada momento que teve com Valéria e com Isaac. As manhãs preguiçosas de domingo, o primeiro aniversário, as noites em que cantavam juntos aquela maldita canção, a música. Tudo voltava para ela. Fechou os olhos e, pela primeira vez em anos, deixou-se levar pela lembrança da melodia. Sussurrou baixinho, tentando reconstruir cada nota. A mesma que o menino cantara na rua. A mesma que agora parecia empurrá-lo para a beira de um abismo que ele evitara encarar por uma década. Renato sabia que não havia mais volta. No dia seguinte, ele iria até aquela vila. Precisava saber se a música ainda ecoava em algum canto daquela casa. O relógio do painel marcava 15 horas, quando Renato estacionou novamente no mesmo ponto da semana anterior, próximo à esquina onde tudo começara. A chuva daquela noite havia dado lugar a um céu nublado e seco, mas o peso no peito permanecia igual. Ele desligou o motor, reclinou o banco e observou. A movimentação era intensa. O barulho do trânsito abafava vozes e buzinas, criando um pano de fundo constante e irritante. Mas ele não estava ali para o caos. Seus olhos filtravam o movimento, procurando apenas um rosto. Esperou. 1, 2, 3 dias seguidos, sempre no mesmo horário, às vezes por horas. Ficava dentro do carro com os vidros fechados, usando óculos escuros e boné. Tinha dinheiro e tempo de sobra, mas pela primeira vez em anos, sentia que estava gastando os dois com algo que realmente importava. No segundo dia, ele o viu. O garoto apareceu por trás de um ônibus, carregando um balde amassado e o mesmo rodo improvisado. Roupas encardidas, cabelo desalinhado, sandálias baratas. Mas o que chamou a atenção de Renato não foi o estado das roupas. Foi o gesto mecânico, quase automático, com que se aproximou dos carros e começou a limpar para-brisas. Não pedia,
Não sorria para chamar atenção. Apenas fazia o trabalho. E depois cantava. Renato apertou os olhos. Estava longe demais para ouvir nitidamente, mas podia ver os lábios do menino se movendo com ritmo. O timbre delicado, mesmo abafado, cortava o barulho como um sussurro conhecido. No terceiro dia, Renato veio preparado. Trouxeram um celular reserva com zoom potente. Posicionou-o discretamente no painel e começou a gravar. O menino surgiu por volta das 4h10. Dessa vez, ele limpava os vidros cantando um trecho de outra música, popular, dessas que tocam em rádio. Mas logo depois, ao caminhar sozinho pela calçada, entoou a mesma melodia da noite chuvosa. Renato segurou o fôlego. Apertou a gravação. O menino parou ao lado de um carrinho de doces e conversou com um senhor de barba branca, vendedor de balas e pirulitos. Riu, gesticulou. Era uma criança, afinal. Um instante de leveza em meio à dureza da rotina. Renato desceu do carro lentamente e se aproximou do carrinho com disfarce. Pegou uma bala de hortelã. "E aí, tá vendendo bem hoje?" Perguntou casualmente. O homem olhou, avaliando. "Vai indo. Os meninos aqui ajudam. Aquele ali é ligeiro." Apontou com o queixo para o menino que se afastava para abordar outro carro. "Ele vem sempre. Quase todo dia. A avó mora ali perto. Ele é esperto. Canta que é uma beleza. Dizem que quer ser cantor." Renato fez um esforço para manter a voz firme. "Qual o nome dele?" "Lucas." O nome entrou como uma lâmina. Ele já sabia, mas ouvir da boca de outra pessoa tornava tudo mais real. Renato agradeceu, pegou mais uma bala e voltou ao carro. Assistiu ao garoto por mais 1 hora, sem se mover. Na tela do celular, gravava os gestos, o timbre, a forma como caminhava e cantava. Depois, dirigiu até o hotel, foi direto para a suíte executiva e ligou o notebook. Pegou um pendrive antigo, onde mantinha cópias de vídeos caseiros antigos. Na pasta nomeada Isaac 2 anos, havia uma gravação desfocada, tremida, mas audível. Era uma tarde qualquer. Valéria segurando o celular enquanto Isaac batia palmas e tentava cantar. A canção era a mesma, mais lenta com pronúncia infantil, mas a melodia idêntica. Renato colocou o vídeo lado a lado com a gravação recente. Observou os gestos, os olhos, a inclinação da cabeça ao cantar. Pausou, repetiu, comparou. Era como assistir a mesma criança em 2 tempos diferentes. Como uma fita rebobinada que continuava depois de uma década de silêncio. Ainda assim, ele sabia que não podia confiar só nos olhos ou na emoção. Mas algo, no fundo, gritava: "É ele. Você sabe que é." Fechou o notebook. A mente estava um turbilhão de perguntas, nenhuma com resposta. Quem cuidava de Lucas? Onde estava Valéria? Por que o menino estava na rua, cantando, sozinho? E por que ninguém sabia? Sentou na beira da cama, os cotovelos nos joelhos, a cabeça entre as mãos. Tinha um nome, tinha um rosto, tinha uma voz, e agora tinha uma decisão a tomar. O silêncio na suíte presidencial era interrompido apenas pelo leve zumbido do ar-condicionado. Renato estava sentado à mesa, os olhos fixos na tela do notebook. Os 2 vídeos estavam lado a lado, em janelas separadas. De um lado, Isaac com 2 anos, risonho, desafinado, mas claramente encantado pela própria voz. Do outro, Lucas, na calçada, cantando enquanto limpava o vidro de um carro. Renato apertou o botão play, em ambos ao mesmo tempo. 2 vozes começaram a ecoar. Uma mais aguda e infantil, outra mais firme, ligeiramente rouca pelo esforço, mas com entonações semelhantes. Os gestos, o modo de segurar o ar ao cantar, a forma como ambos cerravam os olhos nas notas mais altas. Ele pausou, retrocedeu, deu zoom no rosto de Lucas. Os traços eram mais definidos agora, claro, mas havia uma curva no queixo, uma leve assimetria no olhar, que ele reconhecia de si mesmo. A mesma sobrancelha arqueada quando concentrado.
a mão esquerda batendo no peito no mesmo ritmo, o mesmo gesto que Isaac fazia quando ficava ansioso ao cantar. Renato apoiou os cotovelos na mesa, respirou fundo. Era como se o passado estivesse ali, vivo, dizendo: olhe com atenção, você sabe. Ele não era o tipo de homem que se deixava levar por emoção. Ou pelo menos não era mais. Nos negócios aprendera a lidar com fatos, documentos, garantias, mas aquilo era visceral, não era lógica, era sangue chamando sangue. Voltou para o vídeo de Isaac. A imagem tremia. Valéria ria ao fundo, incentivando o filho. Renato ouvia sua própria voz, ainda mais jovem, dizendo: vai, campeão, canta pra mamãe. Depois, o vídeo cortava para Isaac correndo pela sala, ainda cantando aos berros, até se jogar no colo da mãe. Renato passou a mão pelo rosto. Já não segurava as lágrimas. O vídeo recente, por outro lado, terminava de forma brutal. Lucas se afastava da câmera, apagando-se na multidão. Uma criança invisível na cidade que tudo engole. Ele sentia raiva. Raiva de si mesmo. De não ter lido as cartas. De não ter procurado. De ter deixado o silêncio tomar conta. A suspeita se tornava convicção. E com ela, um peso insuportável. Levantou-se da cadeira. Foi até a janela. Lá embaixo, a cidade continuava seu ritmo indiferente. Carros, buzinas, gente apressada. Quantos pais perdiam seus filhos todos os dias sem nem perceber? Renato sabia que agora não podia mais se dar ao luxo de observar à distância. A simples possibilidade de Lucas ser Isaac exigia uma ação. Ele não suportaria mais um dia naquele apartamento, naquele hotel, naquela vida artificial, fingindo que nada havia mudado. Sentou-se novamente. Pegou um bloco de anotações e escreveu, quase como um plano de ataque. Nome: Lucas. Local: Avenida Rebouças, esquina com Rua Lisboa. Horário: entre 15 horas e 17 horas. Traços físicos: olhos castanho escuros, magro, estatura média para a idade. Possíveis responsáveis: senhor do carrinho de doces. Objetivo imediato: aproximação gradual. Sabia que não podia chegar anunciando intenções. Precisava ser cuidadoso, ganhar a confiança do menino. Evitar alardes. Era uma linha tênue entre esperança e loucura. E ele não podia errar. No fim da tarde, vestiu roupa simples. Tênis, jeans, uma camiseta cinza, nada de terno. Queria parecer menos imponente. No espelho, o rosto ainda carregava o cansaço dos últimos dias. Mas os olhos estavam vivos de novo. Desceu pelo elevador sem pressa. No estacionamento, escolheu um carro menos chamativo do que a SUV. Pegou uma caixa de bombons e colocou no banco do passageiro. Um gesto simples. Queria ter algo para oferecer sem parecer invasivo. No caminho, relembrou momentos com Valéria. Ela costumava dizer que Renato tinha um dom para falar com crianças. Você sabe entrar no mundo deles sem forçar a porta, dizia. Fazia tempo que ele não tentava. Chegou à avenida pouco antes das 4 horas. Estacionou 2 quadras antes, caminhou até o ponto de costume. Lucas estava lá, inclinado sobre um vidro de carro, cantarolando como sempre. Renato sentou-se num banco de concreto do outro lado da rua, observando com calma. O garoto terminou de limpar, recebeu uma moeda e deu um leve sorriso. Depois, correu até o carrinho do velho conhecido, pegou um pirulito e voltou para a calçada. Renato respirou fundo, levantou-se, atravessou a rua. Ei, campeão! Disse com um tom casual, quase sorrindo. Manda bem nessa voz aí. Já pensou em cantar no rádio? Lucas olhou desconfiado. Seus olhos o escanearam da cabeça aos pés. Havia desconfiança, mas também curiosidade. Rádio? Repetiu. É. Você tem uma voz boa, afinado, firme. Não é qualquer um que canta na chuva sem desafinar. Lucas deu de ombros, mas não fugiu. Eu só canto porque gosto. E para ganhar mais gorjeta. Renato sorriu. Bom motivo. Mas se você quiser treinar, estendeu a caixa de bombons, posso ser sua plateia por hoje. Pago em chocolate. Lucas hesitou por um instante. Depois,
Pegou um bombom com cautela, como quem não queria parecer ganancioso. Valeu. Renato ficou em silêncio. Queria perguntar 1000 coisas, mas sabia que o momento exigia sutileza. Sentou-se na mureta ao lado, olhando o fluxo de carros. E aí? Como é seu nome mesmo? Lucas. Renato fingiu surpresa. Lucas? Nome forte. Meu avô se chamava assim. Sabia que Lucas significa iluminado? O menino pareceu interessado, mas não respondeu. Apenas assentiu levemente, mordendo o bombom. E você canta desde pequeno? Lucas deu de ombros. Desde que eu me lembro. Renato engoliu seco. Sua mãe também cantava? Silêncio. O garoto mordeu o lábio inferior. Evitou o olhar. Minha avó canta. Ela diz que minha mãe cantava muito. Renato assentiu devagar. Um passo de cada vez. Ficaram ali por mais alguns minutos. Renato fez perguntas suaves, sem forçar. Falou de músicas, de rádios antigas, de como era difícil cantar sem errar. Lucas respondeu pouco, mas com atenção. A confiança ainda era frágil, mas uma semente fora plantada. Ao se despedir, Renato estendeu a mão para um toque de punho. Lucas bateu de leve, esboçando um meio sorriso. Valeu pelo chocolate, moço. Quando quiser me mostrar mais músicas, estarei por aqui, respondeu Renato. E então se afastou. Sabia que agora não havia mais como parar. A dúvida era um luxo que não podia mais alimentar. Lucas podia ser, não, era seu filho. E ele não ia mais deixá-lo escapar. Renato chegou à esquina pouco depois das 3 da tarde, vestindo a mesma roupa simples do dia anterior. Tinha decorado os detalhes da calçada, as marcas de chiclete no meio-fio, os cartazes de aluguel rasgados no poste. Cada metro daquele espaço urbano agora lhe parecia um campo minado de sensações. Lucas já estava por ali, parado junto ao semáforo com o balde em mãos, observando o movimento de carros com o olhar alerta de quem sabe que cada vidro fechado é um não e cada buzina uma ameaça. A rotina do garoto era eficiente. Uma rápida olhada, aproximação calculada, limpeza ágil, canto discreto e o próximo. Renato estacionou a 2 quadras, caminhou até a padaria da esquina, comprou 2 pães de queijo e uma garrafa d'água. Deu uma volta no quarteirão para não parecer insistente. Às 15h27, aproximou-se. Lucas o reconheceu no mesmo instante. Estava agachado, organizando moedas dentro de uma latinha. Opa, disse Renato com um sorriso contido. Ainda afinado hoje? Lucas o olhou de lado, não hostil, mas ainda medindo. A gente tenta. Trouxe reforço. Renato estendeu o pacote de pão de queijo. Esses aqui salvam qualquer voz rouca. O garoto hesitou, mas pegou o lanche com um aceno leve de cabeça. Valeu. Renato observou sentando-se na mureta próxima. Esperou o garoto comer um pedaço antes de continuar. Ontem fiquei pensando na música que você cantou. A última. Tem um trecho que parece muito com uma que eu conhecia quando era mais novo. Fez eu lembrar de umas coisas boas. Você mesmo que inventou? Lucas deu de ombros. Aprendi com a minha avó. Ela canta para mim desde pequeno. Renato disfarçou o impacto que a resposta lhe causou. Aquilo abria uma brecha, uma possibilidade de conexão futura. Sua avó tem bom gosto então. O garoto assentiu, mas continuou desconfiado. Os olhos eram como os de alguém que aprendeu cedo a não confiar em adultos que surgem do nada com gentileza demais. Renato sentia isso no ar, e em vez de pressionar, recuava sempre que percebia o limite. Se quiser, eu pago para você cantar uma música inteira, um show privado, disse, tirando uma nota de 50 da carteira. Lucas arregalou os olhos. Isso tudo? É, mas só se for cantando aquela da avó. O menino sorriu de leve. Eu canto mesmo sem você pagar. Eu sei, mas às vezes é bom ganhar por aquilo que a gente ama fazer. Lucas pegou o dinheiro, guardou com cuidado, limpou a garganta e começou a cantar. A melodia saiu baixa no início, tímida. Aos poucos, foi ganhando corpo.
Renato ouviu cada nota com atenção, memorizando nuances, pequenos trejeitos. Era impossível negar. Aquilo carregava a alma de Valéria, o reflexo vocal de alguém que crescera envolto em afeto e dor. Quando o menino terminou, alguns pedestres haviam parado para escutar. Uma mulher deixou uma moeda no balde e sorriu para Lucas. "Você canta muito, menino. Vai longe." Lucas agradeceu, envergonhado. Renato aproveitou a deixa para voltar à conversa. "Já pensou em gravar um vídeo? Jogar na internet? Tem gente que fica famoso assim." Lucas riu. "Eu nem tenho celular." Mas se tivesse, gravaria?" O menino pensou por um instante. "Talvez. Se fosse só para mostrar para minha avó. Ela gosta quando eu canto." Renato fez um esforço para manter a calma. A figura da avó surgia novamente como um pilar. E agora era claro que ela não era apenas uma cuidadora. Era referência, casa, mundo inteiro para Lucas. "Você ajuda em casa com esse dinheiro?" perguntou mais leve. Lucas assentiu. "Minha avó não trabalha mais. Eu ajudo no que dá. Não é muito, mas a gente se vira." Renato sentiu um nó se formar na garganta. Quis perguntar mais, saber do endereço, da escola, do que o menino fazia quando não estava ali. Mas conteve-se. A aproximação precisava continuar gradual. Forçar o ritmo podia estragar tudo. "Olha", disse pegando um cartão simples de papel com um número de celular recém-comprado. "Se algum dia você quiser ajuda para gravar, ensaiar ou só quiser cantar num lugar mais tranquilo, me liga. Pode ser a cobrar." Lucas pegou o cartão com cuidado, examinou como se fosse uma relíquia rara. Guardou no bolso. "Tá bom." Renato sorriu. "E hoje, se quiser tirar o resto do dia de folga, por minha conta", disse, colocando mais uma nota dobrada no balde. Lucas ficou estático por um instante, sem saber se podia aceitar. Depois olhou para o céu, como se o dia tivesse melhorado de repente. "Valeu mesmo, moço." "Renato. Meu nome é Renato." Lucas deu um pequeno aceno. "Lucas." Eles já sabiam, mas aquela troca soou como um pacto. Renato se afastou devagar, sem olhar para trás. Caminhou em silêncio até o carro. Ao entrar, ligou o motor e encostou a cabeça no volante. Não era só sobre ser pai ou sobre culpas antigas. Era sobre aquele menino, a vida dele, a dignidade que tentava manter, o brilho contido na voz. E agora, mais do que nunca, Renato sentia que precisava protegê-lo, mesmo que Lucas ainda não soubesse quem ele realmente era. O céu já começava a escurecer quando Renato encostou o carro a uma distância segura do ponto onde Lucas costumava encerrar o dia. O menino estava sentado no chão, com as pernas cruzadas e os olhos fixos em uma pedra que chutava de um lado para o outro. O balde, agora vazio, descansava ao lado. Por volta das 18 horas, Lucas se levantou, ajustou a alça do balde no ombro e começou a caminhar. Renato esperou até que o garoto dobrasse a esquina, depois saiu do carro com passos leves, mantendo uma distância segura. A calçada irregular da Zona Oeste se misturava às sombras projetadas pelas luzes dos postes. Lucas atravessou 2 avenidas, entrou numa rua com poucos comércios e depois se embrenhou por uma viela que levava a uma vila modesta, de casas apertadas e muros baixos. O lugar era silencioso, exceto por uma televisão alta em alguma casa e o latido constante de um cachorro do outro lado do portão de madeira. Renato parou na esquina da viela, se ocultando atrás de um muro. Viu quando Lucas empurrou um portão de ferro enferrujado e entrou numa casa simples, com pintura azul desbotada e uma pequena varanda onde pendia uma rede vazia. Antes de entrar, Lucas olhou rapidamente para trás. Renato se abaixou instintivamente. O menino não parecia ter visto nada. Abriu a porta e desapareceu. Renato encostou-se ao muro, o coração batendo acelerado. Ali estava o ninho, o lugar onde aquele garoto, seu possível filho, dormia, comia, sonhava. Estava mais perto do que jamais estivera.
E ainda assim, parecia mais distante do que nunca. Voltou ao carro em silêncio. No dia seguinte, retornaria. Na manhã seguinte, Renato voltou, desta vez sem disfarces. Estava decidido a se aproximar da mulher que cuidava de Lucas. Precisava entender quem ela era, qual a sua relação com Valéria e, principalmente, o que ela sabia. Estacionou o carro em uma rua próxima e foi a pé até a Casa Azul. A vila estava calma. Algumas senhoras varriam calçadas e o cheiro de café e pão torrado se espalhava no ar. Bateu palmas diante do portão. Silêncio. Bateu novamente, desta vez chamando. Dona Cida. Uma cortina se mexeu na janela. Passos. A porta se abriu com um rangido. Ela era uma mulher de cabelo grisalho, preso em coque, olhos atentos e postura ereta, apesar da idade. Usava um vestido florido, chinelos e um avental. Não sorria. Pois não? Renato deu um passo à frente. Desculpe incomodar. Meu nome é Renato. Eu sou um conhecido do Lucas. Conversei com ele algumas vezes na rua. Queria falar com a senhora, se não se importar. Ela o avaliou com frieza, como quem mede um peixe num mercado suspeito. Conhecido? De onde? Eu o vi cantando. Me impressionou muito. Comecei a conversar com ele, dar um lanche, coisas pequenas. É um menino especial, muito talentoso. E resolveu vir aqui por quê? Renato hesitou. Precisava manter o tom certo. Fiquei curioso, preocupado também. Ele trabalha na rua, tão novo. Queria saber se tem alguma forma de ajudá-lo. Sem invadir nada, claro. Dona Cida cruzou os braços. Ajuda? A voz era firme, quase cortante. Ajuda a gente já teve muito. Promessas também. Não falta gente com boa intenção no mundo. Falta gente que fica. Renato sentiu o golpe. Aquilo não era só desconfiança. Era dor velada. Eu entendo, mas minha intenção é sincera. Queria oferecer alguma ajuda para ele estudar melhor. Quem sabe até desenvolver o talento que tem. Ela estreitou os olhos. O senhor é desses que acha que menino de rua é projeto? Renato abriu as mãos num gesto de paz. Não, eu só me conectei com a história dele. Me tocou, talvez por coisas pessoais minhas. Dona Cida demorou a responder. Seus olhos pareciam cavar algo dentro dele. Finalmente soltou um suspiro curto. O Lucas tem onde dormir, tem comida, não vive nas ruas, trabalha porque quer ajudar. Eu não gosto, mas sei que ele faz com cuidado. E eu já vi muitos Renatos aparecerem. Sabe o que todos fizeram? Sumiram quando a coisa apertou. Renato baixou o olhar. Eu não sou um deles. Ela arqueou a sobrancelha. Não? E por que agora? Por que esse interesse repentino? Renato hesitou. Não podia revelar ainda. Não assim, porque acho que ele merece mais do que tem. E talvez eu possa dar isso. Dona Cida o encarou por mais um tempo. Depois, fez um gesto seco com a cabeça. Tá, mas não espere café nem conversa longa. E nada de ficar fazendo promessa para criança. Ele já tem a mim. E só isso já é suficiente. Entendido. Ela não o convidou para entrar. Apenas voltou para dentro da casa, deixando a porta semi-aberta. Renato ficou ali por alguns segundos, diante do portão, sentindo o peso de uma porta que simbolizava muito mais que paredes. De volta ao carro, ele anotou o endereço. Sabia que agora entrava em território emocional. O coração de Dona Cida era um cofre com senha, e cada tentativa errada custaria confiança. Mas pelo menos agora ele sabia onde bater. Aquela noite foi insone. Renato permaneceu deitado, olhos fixos no teto do quarto. O rosto iluminado apenas pela luz tênue do abajur ao lado da cama. Dona Cida ainda ecoava em sua cabeça, firme, afiada, impenetrável. Ele sabia que não conseguiria respostas diretas dela tão cedo, mas não podia mais esperar. Precisava de fatos. Na manhã seguinte, ligou para o único homem que confiaria com algo tão delicado, Álvaro, um detetive particular aposentado da Polícia Civil, que agora trabalhava discretamente para clientes seletos. Era discreto, meticuloso,
E discreto, sempre discreto. Renato já o havia contratado anos antes em assuntos corporativos, fraudes, investigações internas, mas agora o pedido era pessoal. Álvaro, é o seguinte, disse assim que ele atendeu. Preciso que encontre tudo o que puder sobre uma mulher chamada Valéria Nascimento. Morava em São Paulo, provavelmente na Zona Norte. E também sobre um menino chamado Lucas, 8 ou 9 anos, criado pela avó. Endereço, Vila Medeiros. Eu suspeito que seja filho dela. É parente seu? Perguntou Álvaro direto. Pode ser, só preciso saber. Preciso ter certeza. Dê-me 2 dias. Começo agora. Renato desligou, sentindo o peito apertar. Havia algo de irreversível naquele momento. Colocar Álvaro em campo era como admitir para si mesmo que ele queria e precisava da verdade, custasse o que custasse. 2 dias depois, Álvaro apareceu no hotel. Vestia um paletó surrado, carregava uma pasta fina e um olhar grave. Renato o recebeu no escritório da cobertura, com café quente e ansiedade mal disfarçada. Achei mais do que você imagina, disse o detetive, sentando-se sem rodeios. Abriu a pasta e espalhou os documentos sobre a mesa. Renato se inclinou lendo os títulos. Registros hospitalares, certidões, recortes digitalizados. Valéria Nascimento faleceu em setembro de 5 anos atrás. Começou Álvaro. Causa da morte. Complicações respiratórias graves. Pneumonia não tratada. Agravada por negligência hospitalar. Era moradora da Vila Medeiros. Foi levada ao Hospital Municipal João Paulo II, onde acabou falecendo 3 dias após dar entrada. Renato sentiu o estômago se revirar. 5 anos. Valéria morrera e ele não soubera. Ninguém o avisara, ou ele não estivera onde deveria estar. E Lucas? Perguntou com a voz falha. Álvaro assentiu, puxando outro papel. Certidão de nascimento. Nome completo: Lucas Nascimento da Silva. Registrado como filho de Valéria Nascimento. Pai. Campo em branco. Renato leu o documento com olhos embaçados. O nome da mãe, o bairro, a data, tudo batia. E o vazio no espaço do pai parecia gritar. Uma omissão que doía mais que qualquer palavra escrita. Isso é tudo? Sussurrou. Não. Há também registros de uma internação pediátrica dele no mesmo hospital, 3 meses após a morte da mãe. Diagnóstico: desnutrição leve e quadro de ansiedade. Quem assinou a liberação foi a avó, Cida Maria da Silva. Desde então, não há registros escolares formais, mas ele consta em atendimentos de posto de saúde da região. Nada grave. Mas tudo indica que a guarda foi assumida informalmente por Dona Cida. Renato ficou em silêncio. As peças se encaixavam com precisão dolorosa. Ela nunca entrou com processo de guarda oficial? Perguntou. Não, nenhum registro jurídico, tudo informal. Provavelmente para evitar exposição, burocracia ou por simples desconhecimento. Mas ela manteve o menino fora de instituições, fora de perigo, dentro do que podia. Renato fechou os olhos por alguns segundos. Valéria havia morrido sozinha. Lucas ficara aos cuidados de uma senhora idosa, longe do radar de qualquer rede social, fora do sistema, invisível. E ele, com todos os recursos, o conforto, a estrutura, não estava lá. Nunca esteve. Acha que Lucas pode mesmo ser meu filho? Álvaro levantou os olhos. Não posso afirmar, mas os indícios são fortes. Idade, contexto, ausência do pai na certidão, o histórico da mãe. Se quiser ter certeza absoluta, só com teste genético. Mas emocionalmente, você já sabe a resposta, não sabe? Renato não respondeu. A sala ficou em silêncio. Quando Álvaro foi embora, deixou os documentos com ele. Renato espalhou-os sobre a mesa como quem monta um quebra-cabeça. Cada papel era um espelho quebrado. Mostrava um fragmento de uma vida que poderia ter sido dele, mas que foi vivida à margem, no limite, sem amparo. E o mais cruel, tudo estava ali, em nomes, datas, carimbos, fatos frios.
mas que ardiam como brasa na carne. O portão azul parecia menor do que da última vez. Talvez fosse impressão, ou talvez fosse apenas o peso no peito de Renato, tornando tudo mais apertado, mais sufocante. O calor daquela tarde se acumulava na viela, como se o ar se recusasse a circular, mas ele mal percebia. Em sua mão, a pasta marrom com os documentos que reunira nos últimos dias tremia discretamente, como se sua ansiedade se revelasse nos dedos. Ele havia ensaiado o que dizer. Por 2 noites inteiras, recitou versões da conversa no espelho. Boa tarde, dona Cida, eu sou... Me perdoe, mas eu preciso... Eu sei que é difícil acreditar, mas nenhuma soava certa o suficiente. Nenhuma dava conta da bagunça que carregava por dentro, mas não havia mais tempo para ensaios. Renato bateu palmas, 1 vez, 2, 3, silêncio. Ele já se preparava para bater novamente quando a porta rangeu. Dona Cida surgiu com o mesmo vestido florido, o mesmo coque firme, os mesmos olhos que pareciam ver além das palavras. De novo aqui, a voz dela não trazia surpresa, apenas cansaço, como quem já previa esse reencontro, mas não tinha ânimo para enfrentá-lo. Preciso falar com a senhora, é importante. Ela cruzou os braços, o pano de prato ainda pendurado no ombro como uma armadura de cozinha. Renato hesitou. Estava diante do portão, mas o peso da confissão ainda bloqueava sua garganta. Fale então, mas fale direito. Ele respirou fundo. Aquela era a última hesitação que permitiria a si mesmo. Eu sou o pai do Lucas. Silêncio. Dona Cida não se moveu. Os braços cruzados pareciam de pedra, o queixo erguido com uma altivez silenciosa. E os olhos agora estavam cravados nos dele, frios como uma lâmina. O senhor, o quê? Eu sou o pai do Lucas, ou pelo menos acredito que seja, e tenho motivos fortes para isso. Descobri há pouco, muito pouco. E vim aqui porque não posso mais fingir que não sei. Ela deu um passo à frente. O portão não estava trancado, mas a forma como ela o segurava, firme com uma das mãos, deixava claro que não seria atravessado tão facilmente. E você quer o quê com isso agora? Eu quero conhecê-lo, só isso, nada mais. Não vim tirar ele da senhora, não vim com advogado, vim com o que eu tenho, a verdade. Ela deu uma risada seca, curta, amarga. Verdade? Agora você fala de verdade? Depois de quase 1 década? Depois que a minha filha morreu e você sumiu? Renato apertou a pasta contra o peito. Eu não sabia, dona Cida. Eu juro. Eu nunca recebi as cartas. Eu nunca soube onde ela estava. Só encontrei essa última carta dias atrás, escondida numa caixa que eu evitava abrir há anos. Eu fui covarde. Eu fugi. Mas agora eu sei. E não posso continuar fingindo que ele é só um menino cantando na rua. Ela estreitou os olhos. A boca tremeu um pouco, mas se manteve firme. Valéria te escreveu, te procurou, mandou carta atrás de carta. Eu vi, eu mesma postava, com selo, com endereço. E ela ficava sentada perto da janela, esperando o carteiro com esperança de quem acredita que o amor vence. Renato sentiu um soco no peito. Ela continuou. Quando ela foi para o hospital pela última vez, já estava fraca. A febre subia e descia. E ela só dizia o nome dele, do Lucas, e o seu. Até os últimos dias, ainda achava que você ia aparecer, que ia fazer alguma coisa. Ela morreu com essa ilusão. E eu fiquei aqui, com um menino nos braços, sem pai, sem mãe, com o mundo batendo na porta. Eu não sabia, Cida. Ele insistiu, a voz embargada. Não estou tentando me livrar da culpa, só estou tentando consertar da forma que ainda for possível. Ela não respondeu. O vento soprou leve, deslocando um pedaço de papel de bala do chão. Renato abriu a pasta. Puxou os documentos, colocou-os sobre o capô do carro próximo, como quem oferece provas num julgamento silencioso. Eu contratei alguém. Descobri tudo. A morte da Valéria, a internação do Lucas,
A ausência do nome do pai na certidão. Eu não estou inventando. Eu estou tentando entender por que perdi tudo isso e como posso fazer parte da vida dele agora. Ela se aproximou. Pegou o papel com a certidão de nascimento. Leu o nome da filha, os dados. Fixou os olhos no espaço em branco onde deveria constar o nome do pai. Aqui está vazio. Sabe por quê? Porque ela disse que se você não quis ser pai com presença, também não seria com nome. Renato abaixou a cabeça. As palavras batiam fundo. Eu mereço ouvir isso. Mereço o desprezo. Mas ele, o Lucas, ele não merece ser privado de saber a verdade. Ela devolveu os papéis lentamente. O Lucas é uma criança com coração grande, mas ele carrega as marcas do que perdeu. Ele canta porque é a única forma de lembrar da mãe. E ele pergunta do pai, mas já aprendeu a não esperar. Então deixa eu mostrar que ele pode esperar de novo. Dona Cida soltou um suspiro longo, passou a mão pelo rosto como quem enxuga uma lembrança que dói. Eu não sei, Renato, não sei mesmo. O menino tá bem do jeito que tá. Vai pra escola, come, dorme, canta. E eu me viro. Se você entrar agora e depois sair, vai quebrar ele de um jeito que talvez não dê pra consertar. Eu não vou sair. Eu já fiz isso uma vez e carrego isso todos os dias. Eu não vim buscar perdão. Eu vim pedir uma chance. Só uma. Ela o olhou mais uma vez, longamente, como quem revira passado, presente e futuro em silêncio. E então disse, você vai ter que reconquistar o que abandonou. Eu não prometo nada, mas se você quiser vê-lo, conversar sob minha supervisão, talvez a gente possa começar com pouco. Renato assentiu, os olhos marejados. É tudo que eu peço. Ela voltou para dentro sem dizer mais uma palavra, mas deixou a porta encostada. Renato estava sentado no banco da praça, o mesmo onde tantas vezes observara Lucas à distância. Agora, pela primeira vez, ele não escondia sua presença. Dona Cida havia ligado cedo naquela manhã, a voz rígida, sem introduções. Ele tem folga da escola hoje. Vai passar a tarde em casa. Se quiser levar ele para dar uma volta, pode. Mas não quero drama. E ele não sabe quem você é. Acha que é só um conhecido da rua. Mantenha assim. Antes que Renato pudesse agradecer, ela desligou. Agora Lucas se aproximava com o passo tranquilo e desconfiado de sempre, segurando um boné azul desbotado nas mãos e a mesma camiseta listrada que usava na maioria dos dias. Oi, disse ele parando em frente a Renato. E aí, cantor, pronto para dar uma volta? Lucas olhou para os lados, depois assentiu com um meio sorriso. A avó disse que era só um passeio. Sem perguntas. Sem perguntas. Palavra de escoteiro, respondeu Renato, tentando aliviar a tensão. Caminharam juntos até o carro e Renato abriu a porta do passageiro com um gesto cerimonioso. Você escolhe a trilha sonora, disse, oferecendo o celular. Lucas hesitou, como quem não está acostumado a escolher. Pode ser Roberto Carlos? Renato sorriu, surpreso. Você gosta do rei? Minha avó ouve todo domingo. Fiquei acostumado. Renato selecionou a playlist e assim começou o passeio. Ao som de O Portão, os dois seguiram em direção ao centro. Não havia roteiro. Renato só queria andar, conversar, deixar o tempo escoar de forma natural. Primeira parada, um quiosque de sorvetes na Praça Buenos Aires. Pode escolher o que quiser, disse. Lucas pediu morango com cobertura de chocolate. Renato foi de coco. Sentaram-se em um banco sob a sombra de uma árvore, onde famílias passeavam com crianças pequenas e cachorros. O cenário era simples, mas para Renato parecia outro planeta, um mundo onde ele não tinha vivido desde que perdera Valéria. Você canta quando está feliz ou triste? Perguntou num tom neutro. Lucas pensou um pouco. Quando estou sozinho e quando sinto falta dela. Renato não perguntou dela quem. Sabia, apenas assentiu. Às vezes eu também canto, mas faz tempo. Lucas o encarou com curiosidade. Você canta? Um pouco, mas muito mal. Mostra. Renato sorriu, sem jeito.
Olhou para os lados, limpou a garganta e começou a cantarolar baixinho um trecho de Como é grande o meu amor por você. Lucas deu uma risadinha. Tá meio desafinado, mas não é ruim. Eu avisei. Ficaram ali comendo sorvete e trocando desafinos e frases soltas, como se fossem velhos conhecidos. A barreira entre eles começava a ruir devagar, sem pressa. Segunda parada, uma loja de instrumentos musicais. Renato disse que era só para ver vitrine, mas lá dentro, Lucas ficou encantado. Parou diante de um teclado, depois de um violão pequeno. Já tocou algum instrumento? Perguntou Renato. Só um pandeiro velho que minha avó tem. Quer experimentar? Lucas olhou ao redor. O vendedor assentiu com um sorriso. Pegou o violão infantil, sentou num banquinho e começou a dedilhar as cordas com cuidado. Não sabia os acordes, mas fazia ritmo. Cantou um trecho da música de ninar, baixinho, quase sussurrando. Renato precisou virar o rosto por um instante. O coração pesava. Era como assistir a um eco do passado, tentando ganhar forma no presente. Leva para casa, disse, assim que Lucas devolveu o violão ao suporte. O quê? É seu. Presente meu. Só não conta para sua avó que custou caro. Lucas riu, surpreso. E pela primeira vez o sorriso foi pleno, sem desconfiança. Sério? Sério? Mas só se prometer continuar cantando, mesmo quando estiver triste. Lucas assentiu, os olhos brilhando. Terceira parada, um parquinho. Renato não sabia como haviam ido parar ali, mas Lucas insistira em ver uma parte específica com uma ponte de madeira. Correram juntos pelas estruturas, jogaram bola improvisada com uma garrafa de água vazia e por um momento Renato esqueceu tudo. Os papéis, a culpa, o passado. Ali havia só o presente. E era intenso. Quando o sol começou a baixar, Renato o levou para um restaurante pequeno, com vista para a rua. Comeram um hambúrguer com batata frita. Lucas não parava de falar. Falou da escola, da professora de música, da vizinha que criava um gato com cara de gente, das histórias que a avó contava sobre a mãe. Ela dizia que minha mãe cantava como um anjo e que meu pai... Ele parou, hesitou. Era um homem que tinha se perdido. Renato congelou por um segundo. Depois perguntou suavemente: "Você acredita nisso?" Lucas deu de ombros. Às vezes acho que ele só não sabia como voltar. O silêncio entre eles foi preenchido pelo barulho da rua. Renato quis dizer ali, naquela hora, quem ele era, mas não podia. Não era o momento. O menino precisava confiar nele primeiro, precisava sentir-se seguro. Às vezes voltar é a parte mais difícil, respondeu com sinceridade. Quando a noite caiu, levaram o violão embrulhado num plástico azul, andando devagar de volta para a vila. Ao se aproximarem do portão azul, Lucas parou. "Você é diferente dos outros adultos que falam comigo na rua." "Diferente como? Os outros só querem dar bronca ou dinheiro. Você ouve." Renato sorriu, mas por dentro desmoronava. "Você merece ser ouvido, Lucas." Ele entregou o violão para o garoto e ficou observando enquanto entrava na casa. Dona Cida apareceu na porta, observou o instrumento nos braços do neto e depois olhou para Renato. Nenhuma palavra foi dita, mas ela assentiu levemente, como quem diz: "Hoje foi um bom começo." Renato caminhou até o carro sentindo-se partido em dois. O dia havia sido mágico, mas também era uma lembrança viva de tudo que perdera e de tudo que ainda podia reconquistar. A tarde era silenciosa na vila. As janelas abertas deixavam o vento entrar com cheiro de pão assando e poeira leve. Dona Cida lavava louça na pia, enquanto Renato permanecia encostado na parede da cozinha, observando uma moldura modesta com a foto de Valéria ao lado do fogão. Era uma imagem antiga. Valéria sorria com o cabelo preso, os olhos semicerrados ao sol. Na foto, segurava um bebê no colo. O rosto da criança estava borrado pelo tempo, mas era impossível não ver Lucas ali. "Ele tem o mesmo olhar dela", disse Renato com a voz baixa.
Dona Cida suspirou, secando as mãos com o pano. Tem mesmo. Às vezes até assusta. Cida, eu preciso contar para ele. Não sei quanto tempo mais posso continuar fingindo que sou um estranho qualquer. Cada vez que ele me chama de moço, dói como se fosse um soco. Ela virou-se, séria. Ainda não. Ele não está pronto. Você quer encher a cabeça do menino com mais um abandono? Porque é assim que ele vai ver. Você aparece, bagunça tudo, depois talvez vá embora. Eu não vou embora. Já disse isso. Mesmo assim, ele tem medo, mesmo quando não mostra. Aquela música que ele canta é escudo, proteção, é o que ele usa para segurar o mundo sem cair. Renato andou até a mesa, apoiando-se nos dedos. E se for ele quem quiser saber? Se ele ouvir algo? Dona Cida hesitou. Aí você vai ter que lidar com o que vier. Do lado de fora, ninguém percebia, mas uma figura pequena estava parada no corredor, com os pés firmes no chão de cimento. Lucas voltara mais cedo da escola, com sede, e entrara sem fazer barulho. O que ouvira foi suficiente para fazer seu coração disparar. Ele tem o mesmo olhar dela. Eu preciso contar para ele. Você aparece, bagunça tudo. Lucas recuou um passo. As palavras não faziam sentido de forma lógica, mas sua intuição explodiu como um grito mudo. O moço, Renato, o homem que o tratava diferente, que sabia sua música, que ouvia com atenção, ele não era só alguém gentil. Ele podia ser seu pai. Lucas virou-se e saiu pela porta da frente, sem que ninguém percebesse. Dentro da cozinha, Renato continuava. Ele precisa ouvir de mim, não de terceiros. Não por acaso, mas era tarde. Dona Cida foi a primeira a notar a porta entreaberta. Lucas, silêncio. Lucas, cadê você? Renato correu até a entrada. O corredor estava vazio, nenhum sinal do menino. Ele estava aqui? Perguntou, já com a voz mais aguda. Ele devia estar no quarto, mas a porta está aberta. Meu Deus, será que ele ouviu? Eu falo com o vizinho, disse Renato, já pegando o celular. Ele pode ter ido para a rua, aquele ponto da avenida. Mas Lucas não estava na esquina, nem na rua de trás, nem no campinho onde às vezes jogava futebol com os meninos da vila. Renato correu em todas as direções, perguntando a cada vendedor, cada criança, cada transeunte. Mostrou uma foto do menino tirada discretamente dias atrás. Viu esse menino? Ele estava aqui mais cedo, mas saiu apressado. Correu para qual lado? Não sei, só vi ele com a mochila. Renato ligou para Álvaro, pediu ajuda. Em minutos, estava circulando pelos bairros vizinhos, dirigindo com o coração na garganta. A noite começou a cair, e nada de Lucas. Dona Cida, de casa, ligava para conhecidos, perguntava às vizinhas. O desespero tomava conta do rosto firme. Ela murmurava orações entre uma ligação e outra, as mãos trêmulas. Renato voltou à casa já com a camisa suada e a alma em farrapos. Nada. Perguntei em todo lugar. Fui até a pracinha, até a escola. Nada. Dona Cida passou as mãos pelos olhos. Ele ouviu, tenho certeza. E agora está achando que a vida dele era uma mentira. Renato sentou-se à mesa. Pela primeira vez, sua voz falhou por completo. Se acontecer alguma coisa com ele... Não fala isso! Cortou ela, dura. Não fala como se fosse só seu agora. Ele é meu também. E a gente vai achar. Lá fora, a noite escurecia rápido, mas nenhum dos dois se levantava. Esperavam o telefone tocar, esperavam um sinal. Lucas, em algum canto da cidade, carregava nas pernas pequenas o peso de uma dúvida que nenhuma criança deveria suportar. A mochila nas costas pesava menos do que a confusão em seu peito. Lucas caminhava rápido, sem rumo, sentindo os olhos arderem mesmo sem chorar. A rua fervia com o calor do asfalto. Os carros passavam ruidosos demais e as vozes ao redor pareciam todas em outra frequência, como se ele estivesse submerso em um mundo onde ninguém mais falava sua língua. Ele tem o mesmo olhar dela. Eu preciso contar para ele. Meu pai? A pergunta martelava, repetida 1000 vezes, cada uma com mais força.
Era como se uma represa houvesse estourado dentro dele e agora nada pudesse conter a enxurrada de dúvidas. A primeira parada foi na praça perto da escola. Sentou-se no escorregador, puxou o boné até cobrir os olhos e deixou a mente vagar. Lembranças da mãe surgiam em flashes. Ela penteando seu cabelo com os dedos, cantando baixinho para ele dormir, segurando sua mão ao atravessar a rua, sorrindo mesmo com olheiras fundas. Mas o rosto do moço, do Renato, agora se misturava às memórias. Ele também tinha olhos fundos, também sorria de lado, também sabia a música, também ouvia com aquele jeito. De quem lembra? Lucas apertou as mãos nos bolsos. Se fosse verdade, por que nunca apareceu antes? Por que a avó nunca disse nada? Por que só agora? Caminhou até o terminal de ônibus, observou os veículos entrando e saindo, sentiu vontade de subir em qualquer um deles, ir embora, para longe, onde não tivesse que pensar. Mas não tinha dinheiro, nem ideia de para onde ir. Seguiu a pé, cruzando avenidas, cortando calçadas, como se quisesse se perder de propósito. No fim da tarde, chegou ao centro. As ruas estavam mais movimentadas, os prédios mais altos, os olhares mais apressados. Ele encostou-se a um muro e ficou ali, observando a pressa dos adultos. Foi quando um homem se aproximou. Ei, garoto, tá sozinho? Lucas não respondeu. Tem celular? Dinheiro? O homem se inclinou, o olhar sombrio, a voz baixa. Lucas deu um passo atrás. O coração disparou. Não, estou esperando meu pai, disse firme sem pensar. O homem hesitou, mediu o menino e então se afastou, sumindo no fluxo da multidão. Lucas respirou aliviado, só depois percebeu o que havia dito. Meu pai. Começou a andar novamente, desta vez com mais urgência. A cidade estava começando a escurecer e ele não sabia mais onde estava. Passou por uma avenida larga, os carros correndo rápido. Uma buzina soou alto e ele pulou para trás por reflexo, quase pisando na pista. Um motorista gritou algo que ele não entendeu. Parou numa padaria e pediu um copo d'água. A atendente olhou com pena, entregou sem cobrar. Ele agradeceu com um aceno tímido e voltou para a calçada. Ali, sentado na escada de um prédio antigo, Lucas começou a chorar, baixinho. Não por medo da rua. A rua ele já conhecia. Chorava pela dúvida, pela raiva, pela saudade da mãe, pelo vazio. Puxou da mochila um caderno velho, rabiscou no canto uma frase: Quem é meu pai? Ficou encarando aquelas 4 palavras por longos minutos. Então, se levantou, voltou andando, quarteirão por quarteirão, sentindo as pernas pesadas, os ombros doídos. Reconheceu a praça, depois a farmácia, depois a banca de jornal. Quando viu o portão azul da vila, o coração bateu mais forte. Dona Cida estava sentada na varanda. Ao vê-lo, levantou-se num salto. Os olhos marejaram, mas ela não correu. Apenas abriu os braços. Lucas caminhou até ela e se deixou abraçar. Onde você estava, menino? Eu fiquei maluca. Ele encostou o rosto no ombro da avó, sem dizer uma palavra. Atrás, na sombra do corredor, Renato observava em silêncio. Sabia que não era hora de dizer nada. A volta de Lucas falava por si. O dia seguinte amanheceu sem alarde. O céu, coberto por nuvens baixas, parecia refletir o silêncio que pairava dentro da casa. Lucas dormia desde a noite anterior com a cabeça no colo de Dona Cida, exausto, rendido pela confusão emocional e pelo cansaço físico. Ela, por sua vez, não dormira direito, o corpo parado, mas os pensamentos rodando sem trégua. Renato passou a noite na casa de um amigo próximo dali, a pedido dela. O menino precisava respirar e ela precisava decidir como e quando abrir as feridas que sempre evitara tocar. Quando Lucas acordou, Dona Cida preparava café. Ele surgiu na porta da cozinha, com os olhos ainda pesados e o rosto meio inchado de sono. Parou, ficou em silêncio. Ela percebeu e virou-se devagar. Senta aqui. Ele obedeceu, puxando a cadeira com cuidado. Ficaram frente a frente. Ela serviu o café,
Colocou 2 pedaços de pão com manteiga sobre o prato dele e só então começou a falar. Ontem você ouviu coisa que não devia ouvir daquele jeito. Mas talvez era para ter acontecido mesmo assim. Lucas não respondeu. Então agora você vai ouvir tudo, do começo. Sem enfeite, sem mentira. Ela respirou fundo e olhou fixo para ele. Sua mãe se chamava Valéria, você sabe. Era minha filha única. A pessoa mais teimosa e mais doce que eu já conheci. Quando conheceu o Renato, ela tinha 20 e poucos anos. Trabalhava como recepcionista num consultório. Ele era cliente lá. Lucas piscou devagar. O nome soou firme agora, sem apelido, sem disfarce. Eles se apaixonaram rápido. Foi bonito no começo, sabe? Os 2 gostavam de música, de cinema antigo, de andar sem rumo na cidade. Ficaram juntos uns 3 anos. E você nasceu no segundo. Dona Cida fez uma pausa. O menino permanecia calado, mas atento. Quando você nasceu, a coisa já não estava bem. Renato se jogou no trabalho, começou a virar sombra dentro de casa. Valéria se viu sozinha com um bebê nos braços, sem apoio. Tentou manter, tentou pedir ajuda, mas ele sumiu. Ele não sabia de mim? Lucas murmurou. Ela assentiu lentamente. Sabia sim, sabia que você existia, mas não soube ser pai. E depois, quando a coisa apertou, parou de atender, de aparecer. Valéria tentou contato, mandou cartas, muitas, algumas até com foto sua pedindo para ele te ver. Eu mesma fui ao correio. E ele nunca respondeu? Nunca. Ela chorava muito, escondida para você não ver. Sempre dizia que um dia você ia entender. E que mesmo que ele não quisesse, você era filho de alguém com coração. Lucas abaixou os olhos. E depois? Depois ela adoeceu. Primeiro foi uma gripe, depois piorou. Febre, tosse, falta de ar. A gente não tinha dinheiro. Levei ela para o hospital quando vi que a coisa era grave, mas já era tarde. Ela ficou internada 3 dias e se foi. Dona Cida respirou fundo. Os olhos marejavam, mas ela continuava firme. Eu fiquei com você no colo, menino. Você só tinha 3 anos. Perguntava pela mamãe todo dia. Depois passou a cantar. Era a forma que você achou para não esquecer dela. Lucas limpou o nariz com o braço da blusa. A boca tremia. E por que nunca me contou? Porque eu queria te proteger. Porque você era pequeno. Porque eu não sabia se você ia entender ou se ia sofrer mais ainda. E talvez porque, no fundo, eu tinha raiva. Raiva dele? Raiva de tudo. Dele, da vida, do hospital que não tratou bem sua mãe. De mim mesma, por não conseguir fazer mais. Lucas ficou quieto por um bom tempo. Depois levantou os olhos. E agora? Ele quer o quê? Quer te conhecer, disse que não quer tirar você de mim, que só quer uma chance. Lucas pensou muito. Mexia no pão com os dedos, sem comer. Eu não sei o que sentir, disse por fim. Dona Cida se aproximou e pôs a mão sobre a dele. E tá tudo bem não saber. Você não precisa decidir nada agora. Só precisa lembrar que você é amado. Por mim, por sua mãe e, talvez, por ele também. Na porta da cozinha, parado há algum tempo sem que nenhum dos 2 notasse, Renato escutava tudo. Não se atreveu a interromper. Apenas deixou que a verdade finalmente tomasse forma. Ele sabia agora, com cada fibra do corpo, que sua maior falha não havia sido ir embora. Havia sido não estar presente quando mais importava. A sala da casa estava silenciosa. Apenas o tic-tac do relógio de parede preenchia o ar espesso. Dona Cida lavava as xícaras do café da manhã na cozinha. Lucas havia ido para o quarto, mas deixara a porta entreaberta. Renato permanecia sentado no sofá, as mãos entrelaçadas, o corpo rígido. Seu olhar estava fixo num ponto qualquer do chão. A noite anterior ainda pesava como chumbo sobre os ombros dele. O que ouvira da boca de Dona Cida e o que vira nos olhos de Lucas se misturavam num turbilhão que não cessava. Ele respirou fundo, levantou-se e foi até o corredor. Parou diante da porta aberta.
Lucas estava sentado no chão, encostado na cama, com o violão no colo. Não tocava. Apenas segurava o instrumento como se fosse um escudo. "Posso entrar?" perguntou Renato, a voz baixa, contida. Lucas não respondeu, mas também não o impediu. Renato se sentou no chão, a uma distância respeitosa. "Eu devia ter vindo antes. Devia ter procurado. Devia ter estado aqui quando você mais precisou. E a verdade é que eu não estive." Lucas continuava calado, os olhos baixos. "Mas também é verdade que eu não sabia. Eu não vi as cartas, não li os pedidos da sua mãe. E isso, Lucas, isso me corrói por dentro." Renato puxou a velha carta de Valéria, agora dobrada e gasta de tanto ser manuseada. Estendeu-a, com cuidado, sobre o tapete entre eles. "Foi isso que encontrei dias atrás. Estava escondida, esquecida numa caixa que eu nunca tive coragem de abrir depois que a gente se separou. Ela escreveu isso para mim, e eu só fui ler agora." Lucas ergueu os olhos, devagar. "E por que agora? Porque te ouvi cantando, porque a sua voz me levou de volta para uma lembrança que eu achei que tinha perdido para sempre. A mesma canção que sua mãe cantava, a mesma voz, o mesmo gesto no final da frase." Ele fez uma pausa, tentando conter o tremor na garganta. "Naquele momento, eu soube que havia algo mais, e fui atrás. Descobri a verdade, e agora estou aqui, porque quero, com tudo que sou, fazer parte da sua vida. Mas só se você quiser também." Lucas olhou para a carta estendida entre eles. Não tocou nela, mas parecia lê-la com o coração. "Minha avó disse que você foi embora. Fui. Não nego. Me afastei. Me escondi. Achei que era melhor assim. Estava errado. Ela disse que minha mãe te esperou até o fim." Renato engoliu em seco. "Ela me amou mais do que eu merecia. E você é a última parte dela no mundo." Silêncio. "Eu não sei o que é ter um pai", disse Lucas finalmente. "Nunca tive. Não sei como é. Não sei se quero." Renato assentiu com respeito. "Você não precisa decidir isso agora, nem amanhã, nem este ano. Mas se um dia quiser descobrir, eu estarei por perto." Lucas abaixou o olhar novamente. Depois, com voz pequena, "Eu posso te conhecer melhor, se quiser." Renato sorriu, mas não avançou, não se mexeu. Apenas deixou que a emoção transbordasse nos olhos. "Quero sim, muito." Do outro lado do corredor, Dona Cida escutava em silêncio, as costas apoiadas na parede. Fechou os olhos por um instante, deixou escapar um suspiro. Não havia perdão completo ali ainda, mas havia algo que talvez fosse ainda mais valioso. Um começo. Renato chegou ao portão da escola 20 minutos antes do fim das aulas. O carro estacionado em frente ao ponto de táxi chamava a atenção menos pelo modelo do que pela presença inusitada daquele homem de terno casual, segurando um copo de café e observando discretamente o portão escolar. A movimentação aumentava à medida que o horário se aproximava. Pais chegavam apressados, mães com sacolas de mercado, avós distraídos conversando entre si. Renato manteve-se em pé ao lado do carro. Já havia decorado os rostos de várias crianças. Sabia quem era o menino que sempre saía correndo para o fliperama da esquina, a garota que andava equilibrando livros na cabeça e o grupo que jogava futebol com bolinha de papel enquanto esperava. Mas ele só queria ver um rosto. Quando Lucas apareceu, foi diferente. Os passos eram contidos, os olhos atentos. Ao ver Renato, hesitou por um segundo, como sempre, antes de se aproximar. "Oi? E aí, cantor? Sobreviveu a mais um dia?" "Sobrevivi." Renato abriu a porta do passageiro e deixou o menino entrar. No banco, um saquinho de papel com pão de queijo ainda morno. "Peguei seu favorito." Lucas pegou um sem dizer nada, mas o gesto valeu mais do que palavras. Nos dias seguintes, essa rotina se repetiu.
A presença de Renato foi sendo inserida com delicadeza. 2 vezes por semana, buscava Lucas na escola, passavam em alguma padaria, almoçavam juntos e depois iam até um escritório que Renato reformara. Não o de trabalho, mas um pequeno espaço no centro que ele adaptara com cuidado. Uma sala iluminada, tapete colorido, puffs no chão, um teclado num canto e um violão encostado em uma estante com livros de música e cadernos em branco. Ali eles cantavam. Lucas começava tímido. Às vezes apenas observava Renato tocar acordes. Outras vezes batucava ritmos na mesa. Mas quando se soltava, a sala se enchia de uma voz limpa, ainda em formação, mas já cheia de emoção. "Você sabe afinar?" perguntou uma vez. "Um pouco. Com o tempo, a gente aprende a escutar até o que não ouve." Lucas pareceu pensar na frase por alguns segundos. Depois riu. Isso é coisa de adulto tentando parecer sábio. Ou de um pai tentando parecer útil. O menino silenciou por um instante. O uso da palavra pai ainda causava um impacto sutil. Não rejeição, mas cautela. "Eu ainda estou tentando entender isso, sabia?" Renato assentiu. "Eu também." Depois de 2 semanas, Renato o convidou para conhecer seu apartamento. Era a primeira vez que Lucas deixaria o bairro periférico da vila para entrar em um prédio de alto padrão em Higienópolis. No elevador, ficou impressionado com o espelho, com o chão sem poeira e com o silêncio. "Parece lugar de filme. Não tem pipoca, mas tem vista." Ao entrar, os olhos do menino correram por todos os cantos. A decoração era sóbria, móveis modernos, tons neutros, um piano digital na sala, quadros abstratos nas paredes. Tudo limpo demais, estéril demais. Renato o guiou até um quarto no corredor lateral. Esse era só um depósito antes. Agora, pensei que poderia ser seu. Lucas parou na porta. O quarto era simples, mas acolhedor. Paredes pintadas de azul claro, uma cama com colcha listrada, estante com livros e uma escrivaninha com papéis e lápis de cor. Havia até um pequeno globo terrestre e uma caixa de som portátil. "Você fez isso tudo?" "Mandei fazer. Quis que tivesse a sua cara." "Eu nem sei qual é a minha cara." Renato sorriu com ternura. "Por isso a gente vai descobrindo juntos." Lucas entrou, tocou nos objetos com cuidado. Sentou na beira da cama, depois se levantou e olhou pela janela. A vista é bonita. A melhor parte do apartamento. Parece que dá para ver outro mundo daqui. Renato ficou em silêncio. Lucas tinha razão. Era outro mundo. No caminho de volta para casa, Lucas ficou mais calado que o habitual. Renato respeitou o silêncio, mas quando chegaram na esquina da vila, o menino finalmente falou. "Você quer que eu vire uma pessoa como você?" A pergunta pegou Renato de surpresa. "Como assim?" "Você sabe, educado, que fala bonito, que anda de carro caro. Eu sei que você não quer que eu fique na rua limpando o carro, mas você quer que eu vire isso aqui." Ele apontou para o painel do carro. "Só porque agora você apareceu." Renato freou suavemente, encostou o carro. "Lucas, eu não quero que você vire ninguém além de você mesmo. O que eu quero é te dar opção, é mostrar que existe mais de um jeito de viver. Mas você escolhe o seu." Lucas respirou fundo. "Às vezes parece que eu não encaixo, que não sou de lugar nenhum." Renato olhou para ele com sinceridade. "Eu também me senti assim por muito tempo, mesmo com tudo que eu tinha. E acredite, se você não se sente de lugar nenhum, talvez é porque ainda está construindo o seu lugar." O menino não respondeu, mas não desceu do carro imediatamente. Ficou olhando para as mãos por alguns segundos, depois saiu e foi até o portão. Antes de entrar, virou-se. "O quarto ficou legal, só não pinta mais nada por enquanto. Me deixa escolher a próxima cor." "Combinado." Nos dias seguintes, a aproximação continuou, mas com oscilações. Às vezes, Lucas falava muito, ria alto, pedia para Renato tocar músicas antigas. Outras vezes, se fechava, respondia com monossílabos, demonstrava irritação sem motivo claro. Renato, por sua vez, tentava não forçar.
mas em alguns momentos também se frustrava. A diferença entre os dois mundos não estava apenas nos objetos, mas na linguagem, nos ritmos, nos códigos. Num dos encontros, Lucas se recusou a entrar no carro. Por quê? Perguntou Renato surpreso. Porque você chega e sai como se fosse visita, e eu fico aqui com a sensação de que tudo é só temporário. Eu tô tentando ser constante. Tenta menos então. Renato entendeu que Lucas não queria alguém que o ajudasse. Queria alguém que o visse, que estivesse, que não transformasse cada momento em um esforço calculado. Naquela noite, Renato voltou para casa sentindo o peso do desafio. Construir um futuro com Lucas seria como compor uma música nova, sem partitura, sem ensaio. Só ouvindo o compasso do outro, erro por erro, nota por nota. Mas ele estava disposto, porque finalmente tinha alguém para quem compor. Os primeiros dias da nova rotina pareceram promissores. Renato montara um pequeno cronograma com base no que considerava ideal. Reforço escolar 3 vezes por semana, aula de canto aos sábados, passeios culturais aos domingos. Lucas, no início, seguia tudo em silêncio, aparentemente disposto a cooperar. Mas o silêncio, embora quieto, começava a carregar tensão. Na terça-feira, depois do reforço de matemática, Lucas entrou no carro com os ombros caídos. "O que foi?" perguntou Renato. "Nada." "O professor pegou no seu pé?" Lucas deu de ombros sem responder. Ligou o rádio, passou pelas estações até achar uma que tocava funk. Renato tentou disfarçar a careta. "Essa letra é meio pesada, não?" "E daí? Eu gosto." Renato respirou fundo e não insistiu. Mas naquele silêncio abafado, Lucas já se sentia observado. 2 dias depois, estavam em uma loja de roupas do shopping. Renato insistira que Lucas precisava de algumas peças decentes para o jantar de aniversário de um amigo próximo. "Isso aqui é social, mas não engessado", disse, mostrando uma camisa de linho claro. Lucas pegou uma camiseta preta com estampa de super-herói. "Posso levar essa?" "Essa? Não sei se combina com o jantar." Lucas franziu a testa. "Mas eu gosto dela." "Sim, mas precisamos pensar em como você vai se apresentar. Vai ter gente importante. É um ambiente mais formal." O menino deixou a camiseta dobrada de volta à pilha. "Então compra o que quiser. Eu uso o que mandar." Renato percebeu o tom. Tentou contornar. "Não é assim. Quero que você se sinta bem. Só estou tentando te incluir." "Incluir no quê? Em um lugar que não é meu?" Foi a primeira rachadura visível. No jantar, Lucas ficou retraído. "Comeu pouco", respondeu com monossílabos às tentativas de conversa. Quando uma das convidadas comentou sorrindo: "Nossa, como ele é calado, hein?" O menino levantou da mesa e foi ao banheiro. Não voltou por 20 minutos. Renato o encontrou sentado num banco do corredor do shopping, com os olhos baixos e os pés balançando. "Desculpa", disse o menino, antes que Renato falasse algo. "Por quê?" "Por não saber como agir nesse mundo aí." Renato sentou ao lado dele. "Lucas, você não precisa se encaixar. Só quero que conheça outras possibilidades. E eu só quero comer coxinha com a mão, sem ninguém achar estranho." Silêncio. Renato tentou sorrir, mas por dentro doía. Ele queria o melhor. Queria compensar anos de ausência com oportunidades, com acesso, com presença, mas talvez estivesse tentando demais. No sábado, Lucas não apareceu para a aula de canto. Renato foi até a vila. Dona Cida abriu a porta com cara de poucos amigos. "Ele dormiu aqui. Disse que precisava respirar. E você deixou? Ele é criança, mas não é bobo. Só quer lembrar quem é de verdade. Eu achei que você entenderia." Renato entrou. Encontrou Lucas sentado no sofá, assistindo a um desenho antigo. Ao ver o pai, não se levantou. Só abaixou o volume. "Tá bravo?" perguntou Lucas. "Não." "Então por que tá com essa cara?" Renato sentou ao lado. "Porque eu percebi que talvez eu tenha tentado te encaixar num lugar onde nem eu me encaixo direito." Lucas olhou para ele. "Eu gosto de você,
Mas às vezes parece que você gosta de uma versão minha que ainda nem existe. A frase bateu fundo. Renato assentiu, calado. Eu só queria te dar tudo, murmurou. Então me dá tempo. Silêncio de novo. Mas agora, mais leve. Dona Cida apareceu na porta da sala. Ele vai passar o fim de semana aqui. Segunda, ele decide o que quer fazer. Renato olhou para Lucas. Justo. Antes de sair, disse: quando quiser pintar o quarto de outra cor, tô pronto. Lucas sorriu de canto. Roxo, cor de uva, bem forte. Renato riu. Então já começo a procurar tinta. Ele saiu da vila com o coração apertado, mas mais consciente. Não bastava estar presente, era preciso ouvir. O domingo amanheceu com o cheiro de pão aquecido e café passado no coador. Dona Cida fazia tudo com calma, como sempre fazia nos fins de semana. Lucas ainda dormia, enrolado no cobertor, os pés para fora do colchão. O som da rua era leve. Passarinhos, um rádio distante, um carro lento virando a esquina. Renato chegou cedo, mas não entrou. Ficou do lado de fora, parado diante do portão azul com uma sacola nas mãos. Tinha comprado o tal pote de tinta roxa e 2 pincéis. Também trazia um pacote de balas coloridas, aquelas que estalam na boca, porque lembrava que Valéria gostava quando ele levava surpresas pequenas, inesperadas. Dona Cida viu pela janela. Não fez sinal algum, mas abriu o portão. Veio cedo. Trouxe uma coisa. Ela olhou para a sacola. Você sabe que não precisa comprar coisas para tentar consertar tudo, né? Eu sei. Então entra. Na cozinha, ela serviu café. Sentaram-se frente a frente. Desta vez, sem tensão. Apenas o desconforto natural de quem está aprendendo a coexistir. Ele vai pintar o quarto quando quiser, disse Renato. Eu não vou sugerir cor nenhuma, nem cronograma, nem horário de música. Você demorou para perceber isso. Mas percebi. Ela bebeu um gole de café e depois perguntou: por que você quer tanto isso agora? Por que não antes? Renato demorou para responder. Quando o fez, foi olhando para as próprias mãos. Porque antes eu não sabia quem eu era. Tinha medo de repetir os erros do meu pai. Medo de ser um homem ausente, frio, exigente. E acabei me tornando exatamente isso, sem perceber. E agora? Agora eu quero aprender, nem que seja errando menos. Dona Cida encostou-se na cadeira, cruzou os braços. Você ainda tem um longo caminho, mas está menos arrogante. Ele riu, sem graça. A arrogância foi o que mais me protegeu e o que mais me afastou das pessoas certas. O barulho do colchão rangendo no quarto interrompeu a conversa. Lucas acordava. Renato não se levantou, esperou. Lucas surgiu com os cabelos bagunçados, esfregando os olhos. Oi, disse ao ver o pai. Trouxe a tinta, roxo escuro, cor de uva mesmo. Lucas sorriu. Com pincel? 2, um para cada um. O menino pegou uma banana da fruteira e sentou-se à mesa sem cerimônia. Quero pintar a parede com desenhos também, tipo mural. Vai ser o quarto mais estiloso da cidade, respondeu Renato. Mas não quero ajuda de adulto enchendo o saco. Renato ergueu as mãos em rendição. Só apoio logístico. Dona Cida sorriu sem mostrar os dentes. Pelo menos estão falando a mesma língua agora. Durante a semana, Renato ajustou sua rotina. Cancelou reuniões menos importantes. Remarcou viagens. Passou a aparecer com frequência, mas sem agenda. Às vezes, só para jantar. Outras vezes, para levar Lucas à escola. Algumas vezes, apenas para tocar violão na sala da avó, enquanto o menino lia gibis. Você toca melhor agora, comentou Lucas certa noite, porque tem um público exigente, ou porque parou de querer parecer perfeito. Renato riu. Pode ser, a pintura do quarto virou evento. Renato levou as latas para a casa da vila. Cobraram-se dele promessas de não interferência criativa. Lucas pintou metade da parede com listras, a outra com círculos. Fez um sol sorridente no canto e escreveu em letras tortas: Zona livre. Aqui ninguém manda?
explicou. Renato observava, encostado à porta. Nem você, nem eu. Dona Cida, vendo a cena, não conteve uma gargalhada. Na quarta-feira seguinte, enquanto lavavam a louça juntos, Renato perguntou. Ele tá mais leve, né? Tá, mas não porque você chegou. É porque agora ele sente que não precisa se moldar para ninguém. Isso é bom? Isso é humano. E ele precisa ser isso primeiro, antes de ser filho de alguém. Renato olhou para ela, sério. Obrigado por segurar tudo sozinha, por tantos anos. Dona Cida suspirou. Não fiz sozinha. Tinha a força da filha aqui dentro. E agora, talvez, tenha um pouco da sua também. O novo acordo não foi escrito. Não teve assinatura, mas estava implícito em cada gesto. Renato seria presença, não pressão. Seria guia, não imposição. Seria pai, mas antes de tudo, um homem disposto a escutar. E Lucas, por sua vez, começava a experimentar a ideia de que talvez, só talvez, fosse possível amar sem medo de ser abandonado de novo. O anúncio foi feito na reunião de pais e responsáveis da escola. A coordenadora, entusiasmada, explicou que o concurso musical era parte do projeto anual Expressar é Crescer, que envolvia todas as turmas do fundamental. Cada aluno podia se apresentar sozinho ou em dupla, e o tema era livre, desde que representasse algo significativo para o participante. Lucas ouviu a explicação com o queixo apoiado nas mãos. Ao seu lado, Renato prestava atenção com mais intensidade do que o próprio menino. Vai participar? Perguntou no caminho de volta. Lucas deu de ombros. Talvez. Talvez é tipo, quero, mas tô fingindo que não ligo. Talvez é tipo, não quero virar meme na escola. Renato sorriu. Eu posso ajudar, mas sem exagerar. Só se for para segurar a câmera. Nos dias seguintes, Lucas ficou mais introspectivo. Passava mais tempo com o violão, rabiscando versos soltos em folhas de caderno. Renato o observava à distância, respeitando os silêncios. À noite, ouviu o menino cantarolar um trecho baixinho. Ela cantava para eu dormir, mesmo quando o mundo não deixava. Renato não interrompeu. Vai cantar o quê? Perguntou ele no terceiro dia de ensaio improvisado. Lucas girou o lápis entre os dedos. Uma música minha. Autoral? Lucas assentiu. Não quero só cantar, quero dizer. Sobre? Minha mãe. A música é dela, mas com minha voz agora. Renato sentiu um nó na garganta. Quer mostrar? Ainda não, mas você pode escutar do lado de fora. Só não entra. Renato respeitou. No sábado foram juntos comprar cordas novas para o violão. Na loja, o atendente elogiou o menino após ouvi-lo testando. Vai se apresentar na TV? Escola, respondeu Lucas, seco. Ah, mas se continuar assim, vai longe, moleque. Lucas agradeceu com um aceno tímido. No carro comentou. Acho estranho quando elogiam. Parece que estão falando de outra pessoa. É normal. Quando a gente mostra algo de dentro, sente que estão invadindo. Mas com o tempo você vai acostumar. Lucas olhou pela janela. Eu só quero que ela ouça, mesmo que seja de outro lugar. Renato não respondeu. Apenas esticou o braço e apertou o ombro do filho com cuidado. A letra da música foi escrita em segredo, mas partes dela começaram a surgir nos trechos soltos que Lucas cantava ao escovar os dentes, ao calçar os tênis, ao cortar fruta com a avó. Dona Cida notava os versos, mas não dizia nada. Sabia que, se fosse questionado, o menino se fecharia. Renato, em contrapartida, passou a usar os ensaios como tempo de conexão. Não corrigia a afinação, não sugeria harmonias, apenas ouvia. Às vezes, tocava uma segunda voz discreta para segurar a base. Outras vezes, só observava Lucas fechar os olhos no refrão. Minha mãe sabia calar o barulho do mundo, com uma música só dela, que ninguém mais cantou. A frase ficou ecoando por horas na cabeça de Renato. 2 dias antes da apresentação, Lucas mostrou a versão final da música. Estavam na sala da casa da avó. A luz era baixa e o ventilador fazia um zumbido constante no canto do teto. Lucas tocou o primeiro acorde. A voz saiu firme, mas cheia de sentimento.
A letra era simples, crua, e cada verso parecia puxado diretamente do peito. Quando terminou, nem Renato nem Dona Cida falaram por alguns segundos. Lucas abaixou o violão. Ficou ruim? Ficou real, disse Renato. E isso é mais forte do que bonito. Dona Cida limpou os olhos com o pano de prato. Sua mãe ia ter orgulho. Lucas sorriu, pequeno. Então, já valeu. Na noite anterior ao concurso, Renato o levou até o terraço do prédio, onde dava para ver boa parte da cidade. Sentaram-se em silêncio, com uma garrafa de refrigerante entre os dois. Nervoso? Perguntou Renato. Um pouco, mas é mais saudade do que nervosismo. Renato assentiu. Isso é música também. Saudade que vira som. Lucas olhou para o céu. Tomara que ela ouça. Renato pensou em todas as coisas que poderia dizer, que Valéria estava viva nas lembranças, que o amor não morre, que as mães têm ouvidos eternos, mas apenas respondeu, ela vai. E pela primeira vez em muito tempo, Lucas acreditou. O auditório parecia respirar junto com as pessoas. Um vai-vem de sons abafados, conversas baixas e cadeiras rangendo criava uma tensão quase invisível. A escola estava mais cheia do que nunca. Pais, avós, irmãos, até vizinhos. Todos queriam ver as apresentações do projeto musical. Renato ajeitou a gola da camisa e olhou em volta. Havia chegado cedo, guardado 2 lugares perto do corredor para que Dona Cida ficasse à vontade. Ela sentou-se ereta, bolsa no colo, olhos atentos ao palco, mesmo antes de qualquer coisa começar. Lucas, nos bastidores, andava em círculos. O violão pendia das costas e as mãos suavam. Ainda não havia mostrado a música finalizada para ninguém, nem mesmo para Renato. Guardava aquilo como um segredo, como algo que precisava sair de um jeito só, o dele. A coordenadora da escola pegou o microfone. Depois de algumas apresentações que misturavam dança, teatro e playback, ela anunciou, agora, uma composição original de um aluno do 5º ano, Lucas Andrade, com a música Só Ela Sabia. Um burburinho leve se espalhou. Lucas caminhou até o centro do palco. Os passos eram firmes, mas o olhar procurava um ponto fixo no meio do mar de rostos. Encontrou. Segunda fileira. Dona Cida. Mais atrás, Renato. Ele sentou no banquinho, ajeitou o microfone, passou os dedos pelas cordas. O violão respondeu com um som limpo, respirou fundo e começou. Ela cantava para mim quando o mundo fazia barulho demais. A primeira frase saiu baixa, quase um sussurro, mas nítida. A plateia imediatamente se calou. Só ela sabia como fazer a tristeza sumir sem dizer nada. Renato sentiu um nó na garganta. Reconhecia aquele tom, o mesmo que ouvira na rua quando viu Lucas pela primeira vez. Mas agora havia algo mais ali. Dor, coragem, verdade. Ela me cobria com palavras quando o frio era mais por dentro. Lucas tocava com delicadeza, mas a mão não tremia mais. O olhar seguia fixo, um foco entre a plateia e o passado. Um dia a canção parou e o mundo voltou a gritar, mas eu lembro de tudo. Eu ainda ouço. A música cresceu sutilmente, sem exageros, apenas uma intensidade nova no timbre. Essa canção é para minha mãe, que cantava mesmo sem força, mesmo doente, mesmo sozinha. Lucas então parou por um instante, não para respirar, mas para olhar diretamente para o público. E também é para o meu pai, que me achou quando eu já pensava que ninguém ia procurar. O silêncio no auditório era tão completo que se podia ouvir um suspiro. Eu canto agora porque ela deixou a música comigo e ele me escutou. O último acorde foi seco, preciso. A reverberação se perdeu no ar como um fio de luz se apagando. Por um segundo, ninguém se mexeu. Depois, o aplauso veio. Primeiro tímido, depois crescente. Palmas sinceras, algumas de pé, outras emocionadas demais para reagir.
Dona Cida levou a mão ao rosto, enxugando lágrimas discretas. Renato bateu palmas com força, os olhos úmidos, o peito em descompasso. Nos bastidores, Lucas desceu do palco e caminhou até o corredor lateral. Encontrou Renato esperando. Você escutou? Escutei e senti. Acha que ela também ouviu? Não tenho dúvida. Lucas sorriu pequeno. Não disse mais nada. Apenas encostou a cabeça no ombro de Renato. O pai colocou o braço ao redor do menino sem apertar. Naquele instante, não era sobre plateia, nem sobre escola, nem sobre reconhecimento. Era só sobre dois mundos que finalmente cantavam no mesmo tom. Na segunda-feira seguinte à apresentação, Renato chegou à escola mais cedo do que o habitual. Lucas saiu sorridente, carregando um certificado de expressão autêntica, entregue pela coordenação como reconhecimento pela composição. Gostaram mesmo? Perguntou entrando no carro. Lucas, você fez mais gente chorar do que novela das 9. O menino riu meio encabulado. Foi de verdade. Eu não inventei nada. E é isso que todo mundo sentiu. Naquele dia, Renato não o levou direto para casa. Passaram no cartório. O processo, tecnicamente, não era complicado. Renato já tinha provas do vínculo biológico. O teste de DNA que fizera dias após o reencontro com Dona Cida, sem ainda contar ao menino. Tinha também as cartas de Valéria e os registros hospitalares. O difícil era o peso emocional. Sentaram-se com o advogado. Quero assumir legalmente, dar a ele meu nome, todos os direitos. Isso não muda o que ele é, disse Dona Cida, que também fora convidada a participar. Só confirma o que a gente já sabe. Lucas observava tudo com olhos grandes, mas atentos. Não parecia assustado, apenas absorvia. Isso vai me tirar de casa? Perguntou. Renato balançou a cabeça. Nunca sem você querer. A gente vai fazer isso do seu jeito. Eu não quero te afastar da sua avó. Quero que a gente seja uma família que funciona, mesmo que fora do padrão. Dona Cida suspirou. Fora do padrão é meu sobrenome. Os trâmites começaram. Documentos, reconhecimento oficial, atualizações em registros escolares e médicos. Renato pediu que Lucas escolhesse se gostaria de manter os dois sobrenomes. Posso colocar os dois? Claro, você é Andrade, mas também é Carvalho. Lucas escreveu o novo nome com cuidado num papel. Olhou para ele por alguns segundos, como se testasse o som na cabeça. Lucas Andrade Carvalho. Soa como nome de cantor, ou de jogador de futebol, ou dos dois. Riram juntos. Nos dias que seguiram, a rotina passou por ajustes naturais. Lucas passou a dormir alguns dias por semana no apartamento de Renato, mas sem abandonar a casa da avó. O quarto roxo foi sendo preenchido com desenhos, livros, meias jogadas no canto, marcas de dedos nas paredes. Começava a parecer um lar. Renato criou uma nova lógica para as tarefas. Segunda é dia de lasanha congelada. Quarta é a vez da avó cozinhar junto. Sexta é noite do erro, em que qualquer música errada no violão virava motivo para risada, não para correção. E se um dia eu quiser morar com você direto? Perguntou Lucas certa noite. Vai ser quando você sentir, não quando eu pedir. E se for depois dos 12? Então vai ser depois dos 12. Dona Cida observava tudo de forma atenta, mas sem interferir. No começo, mostrava ceticismo quando Renato tentava resolver tudo com planilhas e listas. Com o tempo, viu que ele estava aprendendo a largar o controle. Você ainda acha que tudo se resolve com agenda, né? Tô tentando largar disso. Aprende com ele. Lucas nunca seguiu regras sem antes questionar. Herdou da mãe, herdou dos dois. Certa tarde, Renato chegou à vila com um envelope. Deu nas mãos de Dona Cida. O documento oficial. Ele agora é meu filho. De papel passado. Ela olhou para o papel por longos segundos. Agora sim, você pode errar oficialmente. Renato riu. Já comecei faz tempo. Mais do que uma assinatura, o gesto consolidava algo maior. Não era apenas legalidade,
Era uma promessa de estar, de sustentar, de ouvir, de aprender. Lucas, naquele mês, cresceu de um jeito diferente. Não ficou mais alto, nem mudou de voz. Mas havia outra postura, mais firme, mais tranquila, como quem carrega uma verdade no bolso e sabe que pode usá-la quando precisar. Renato, por sua vez, passou a sorrir mais nos pequenos momentos. Repetia menos os velhos erros. Errava novos, sim, mas agora ouvia mais, corrigia mais rápido e pedia desculpas sem rodeios. A nova rotina não era perfeita, mas era deles e funcionava. O fim de tarde na praça do bairro veio com o cheiro de pipoca e o som de instrumentos sendo afinados. Crianças corriam entre as cadeiras de plástico. Adultos se acomodavam em arquibancadas improvisadas e a pequena lona branca ao fundo trazia em letras simples: Festival de Vozes da Comunidade. Renato estava sentado na terceira fila. Não porque gostava da vista dali, mas porque Lucas pediu que ele não ficasse tão na frente. Quero te ver, mas sem pressão, dissera com aquele tom direto que sempre usava quando algo era importante. Dona Cida sentou-se ao lado com um pano de prato enrolado nas mãos. Era o mesmo que usava quando estava nervosa. E estava. Lucas seria o último a se apresentar. O encerramento da noite. Havia sido convidado pelos organizadores depois da repercussão da apresentação na escola, que circulou por vídeos caseiros compartilhados nas redes sociais da comunidade. Ninguém esperava um menino da vila, emocionando tanta gente só com voz e violão. A apresentação seria diferente. Dessa vez, Lucas preparara uma nova versão da antiga canção de ninar, aquela que a mãe cantava, só que agora com arranjo próprio, mais maduro, mais completo. O microfone foi testado, a luz se ajustou, o apresentador chamou o nome. Lucas subiu ao palco com passos firmes. Já não havia hesitação, apenas leve nervosismo transformado em concentração. Vestia uma camisa branca simples, calça jeans escura e o velho tênis que se recusava a trocar. O violão estava afinado, os dedos prontos. Sentou-se, respirou e começou. A melodia era familiar, mas havia algo novo, um peso de saudade suavizado por arranjos doces e uma delicadeza que parecia vir de outro tempo. Cada nota carregava memórias, mas também libertava algo. Canta baixinho que a noite escuta. A primeira linha veio com a suavidade de uma lembrança. No público, algumas mães seguraram os filhos no colo. Havia algo quase sagrado naquela voz. Dorme tranquilo, que eu fico aqui. Renato não piscava. Ouvia não só com os ouvidos, mas com a história inteira que o trouxe até ali. Mesmo que o mundo acorde mais cedo, eu te espero no mesmo lugar. Lucas não cantava mais apenas para Valéria. Cantava com ela, e por tudo o que sobreviveu depois dela. No segundo refrão, ele modulou a música. A melodia cresceu com leveza. Um arranjo novo, quase instrumental, criou um intervalo de respiro no meio da emoção. E então, voltou. Se um dia a canção faltar, não esquece o tom. É só cantar comigo, aqui dentro do coração. O último acorde demorou um segundo a mais. Um silêncio suave caiu sobre o público, como se ninguém soubesse se era o fim. Depois, as palmas, fortes, longas, de pé. Lucas sorriu, tímido, curvou-se levemente e saiu do palco sem pressa. Renato levantou. Lucas veio andando entre as cadeiras até encontrá-lo. Os dois se olharam sem dizer nada por alguns segundos. Depois, Lucas estendeu a mão. Renato segurou. Foi bonito? Perguntou o menino. Foi eterno. Dona Cida limpava os olhos com o pano de prato. Pai e filho ficaram ali, de mãos dadas, olhando para o palco agora vazio, mas ainda cheio de som. Um palco onde o passado tinha encontrado voz, o presente ganhado forma e o futuro,
O futuro era só música por vir, e ali, naquela praça comum, diante de uma lona simples e uma multidão emocionada, a canção de uma vida começava um novo refrão. E aí, o que você achou dessa história emocionante? Compartilhe com a gente sua opinião nos comentários. Adoraríamos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e se inscrever no canal. Nos vemos na próxima.